A gente recebe fake news, fake em inglês, né? Significa falso. Então, são notícias falsas, fake news, notícias falsas, que é por causa do deslanchar, digamos assim, né? Das redes sociais, da internet. Elas foram se espalhando e ficando cada vez mais poderosas, né? Patrícia, como especialista em marketing digital, quais são os perigos da fake news? Márcia, eu além de especialista em marketing digital, eu sou jornalista também. E as fake news, o fenômeno com esse nome é de agora, mas muito antes disso já tinham notícias falsas nos meios tradicionais de comunicação. Verdade. Então, por exemplo, na história dos Estados Unidos, nos anos 40, tem uma notícia de uma fake news de uma invasão alienígena, por exemplo, que não ocorreu e todo mundo acreditando pelo rádio. E era uma fake news da época, Essa é uma fake gigante, né? E as fake news, elas atrapalham grandes empresas, pode ter uma queda na bolsa, uma marca, a pessoa perder a confiança, a credibilidade de uma marca por conta de uma fake news. Podem haver linchamentos, então é uma coisa muito perigosa, né? Porque, por exemplo, a eleição dos Estados Unidos tem tudo a ver com a questão das fake news, porque tem robôs envolvidos, apesar da Guerra Fria, a Rússia estava envolvida, né, na eleição do Bolsonaro, que se diz tão pró-América, tão nacionalista, e ele traz o quê? Robôs de fora. O Trump. Sim. Eu nem sei o que eu falei. Ato falho! Ato falho! Exato. A gente Não, pode aí não foi voltar. bem uma fake news, mas é o ato falho. Mas é isso mesmo, é muito sério, né? Maria, você que está aí, craque na política, né? É, minha especialidade. Sua especialidade. Isso. A gente está aqui aí à beira, né, de uma eleição importantíssima, mais importante, né, que a gente vai eleger o presidente, governadores, senadores e deputados federais, estaduais. Então, a gente vê de vez em quando as fake news por aí. Na verdade, antes de você responder, eu quero perguntar para a Patrícia, vocês duas fiquem à vontade, é claro, apesar de ter a sua especialidade política, mas antes de a gente falar especificamente sobre a política, como detectar que aquela notícia não é um fato, ela é falsa? Então, uma das coisas principais que eu acredito para uma pessoa verificar uma fake news é a forma como ela foi escrita, né? Muitas vezes ela já vem com um título alarmista, né? Aí você já começa a desconfiar. E, além disso, você verificar na própria internet se tem portais de notícia ou veículos de imprensa confiáveis que já estão falando daquilo. Porque muitas vezes são áudios suspeitos, são coisas que foram encaminhadas. Então, por exemplo, hoje em dia até o próprio WhatsApp já está mostrando que a pessoa encaminhou. Então, você começa a pesquisar aquilo mais profundamente, porque acaba que tem um padrão de fake news. Ele tenta imitar a notícia normal, mas sempre tem um exagerozinho, tem fontes muito vagas. Então, sempre você consegue ver uma semelhança entre uma fake news e outra. Então, assim, se a pessoa não tiver com tempo de verificar, então pelo menos não passe para frente. É o ideal. Para por aí, né? É o ideal. No mínimo, se você vê que ela foi encaminhada e que é uma pessoa dentro da sua confiança e é um site que você nunca viu na sua vida, então você para por ali e depois você dá uma pesquisadinha antes de passar para frente. Isso, é prudente, né? E aí, Maria, como essas fake news podem interferir nos resultados da política? Bom, quando a gente fala em democracia, né, a gente está falando aí de um processo que é muito sério, muito complexo e que depende da boa informação. Então, na teoria política, a gente estuda como que a democracia ela é fundamentada nessa multiplicidade de informações. Então, visto que a informação é pilar para uma democracia saudável, nós nos preocupamos muito quando a gente se depara com um contexto aí social que se baseia muitas vezes nessas notícias falsas que vão ter um papel formador na hora da decisão desse eleitor. Sabemos que hoje, né, eu acho que isso até você pode confirmar melhor, os grupos de família são os maiores disseminadores das fake news. E a gente sabe que nós vivemos em um contexto, né, a política hoje, ela é muito a questão de tomada de lados. Então, a gente acaba em um contexto muito complicado, que é o da pós-verdade. Se eu entro em contato com alguma informação, seja ela qual for,
e que sustenta aquilo que eu defendo, eu não vou apurar, eu não vou pesquisar e eu vou passar para frente como um endosso daquilo que eu estou defendendo. Isso é muito complicado. E tem muito a ver com a questão das bolhas, porque hoje em dia nas redes sociais a gente está em bolha. Você acaba seguindo, curtindo gente que tem a mesma opinião que você. Muita gente até hoje em dia está brigando por questões políticas nas redes sociais. Então você reforça, se todo mundo que você gosta é contra político X ou é contra certa lei que vai mudar, etc., você começa a acreditar naquilo que todo mundo está falando e você não sabe o que quem tem opinião diferente da sua fala, o que acha. É verdade. Isso. Por que pensa diferente de você. E isso é muito complicado, né? Porque aí a gente tira a ideia da pluralidade de uma informação confiável. Verdade. E aí o eleitor acaba sendo mal informado, né? Enviesado aí nesse processo aí de tomada de decisão. E até manipulado. Porque até o robô, ele imita a gente, né? A inteligência artificial, ela é feita de acordo com o comportamento humano. Se o robô já analisa que as pessoas falseiam a informação, que elas compartilham sem ler, sem pensar, então ele fala, vou começar a escrever desse jeitinho aqui porque eu sei que o público do político tal gosta disso. Então o pessoal começa a compartilhar aquilo ali sem pensar, sem ver, se meu amigo botou, então é verdade. É muito perigoso, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.